dias, em Lucas 12, verso 22. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 12, 22. Amém? Amém. Então Jesus disse aos seus discípulos: é por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir, pois a vida é mais importante do que a comida e o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam os porcos, não semeiam, não colhem, não têm despensas, nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Qual de vocês pode incumpridar sua vida, por mais que se preocupe com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupam com as outras? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos, procurando sempre o que comer ou o que beber, pois os pagãos deste mundo é o que estão sempre procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar a sua vida, o reino de Deus, e Deus lhes dará todas essas coisas. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, que te agradecemos para te adorar. Estamos aqui, Senhor, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, ensina-nos a entregar, Senhor, a nossa vida nas suas mãos. Ensina-nos a confiar somente no Senhor, meu Pai. Receba, Senhor, a nossa oração, que ela possa ser sincera, Senhor, e verdadeira. Pai, em nome do Senhor, queremos fazer a nossa alma, Pai. Obrigado, Senhor, por estar sempre aqui nessa noite.
maçãs, eu cuido das árvores, eu não vou cuidar de você. Oh, glória. Ele está dizendo: eu sou o seu respirar. Enquanto eu for seu respirar, você nunca vai se cansar. Enquanto eu for seu respirar, você nunca vai se fadigar. Enquanto eu for seu respirar, você sempre vai estar alegre, vai estar feliz, porque eu vou estar cuidando de você. Coloca a mão no seu coração de Ele, Senhor, e eu sei que sem nada, eu sei que sem ti eu não sou nada. Eu sei que o Senhor é o meu respirar. Fala pra Ele: fala, Senhor, esse é o meu respirar. Diga pra Ele onde você está. Sua vontade, sua vontade. Diga com a mão no seu coração e diz: Senhor, o pão, fala pra Ele. E esse é o meu pão. E quem que é o pão? Meu Deus, glória. Jesus, tu és seu pão. Tua vontade verá em mim. Na mão do seu coração diz: eu nada sou sem ti. Eu nada sou, perdido estou sem ti. É você, Deus, e pra eu nada sou, amém. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou, Jesus. Perdida estou sem ti. Nós somos seres humanos, muitas vezes nós nos preocupamos. É verdade. São tantas preocupações que às vezes nem nós conseguimos controlar. É verdade. Só que a palavra do Senhor vem dizendo: se Ele cuida do campo, se Ele cuida do pássaro, de tantas coisas que o Senhor cuida, quem dirá nós que somos imagem e semelhança dele? Ele cuida de nós, Ele nos levanta todos os dias, Glória a Deus. Ele nos guarda, Ele nos livra. Então nós precisamos confiar somente nele. E a palavra do Senhor diz: não se preocupe com as coisas terrenas. Não se preocupa com o que vai acontecer amanhã. Não se preocupa, entregue nas mãos dele. Porque Ele é o Senhor que cuida de tudo e todas as coisas. E nós precisamos confiar nele, somente nele. Em nome de Jesus. Deus está aqui nesse momento. Tua presença é real e vive.
condições. Existe um Deus que olha para nós e Ele diz: eu cuido de você. Nessa noite o Senhor olha para cada um nessa noite e fala: eu cuido de você. Independente de tudo que está acontecendo, eu não sei, mas o Senhor sabe. Ele diz: eu cuido de tudo. Em nome de Jesus. Se não se trouxeram os dízimos e as ofertas, caminha pelo altar do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Rei da glória. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, E assim é. quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando a fora do demoram a passar. É assim. Muitas vezes não consigo os teus planos Ô, Cleiton, é dessa forma, não é? mas preciso confiar sem entender. Coloca a mão no seu coração e diz: Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Já imaginou o próprio Cristo pegar esse microfone na mão, pastor, e dizer: ah, Quando você sente medo do seu lado, eu estou. ô Cleiton, E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. E nunca se esqueça que esse mar eu posso acalmar. E que eu sei o tempo exato da vitória te entregar. Mas Cleiton, esse tempo é necessário pra te
noite. Hoje é culto de ensino da Palavra de Deus. Eu já falei com o pastor há muito tempo que é o culto que eu mais gosto, né? O culto de ensino. Glória a Deus. Irmãos, a leitura oficial está na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, versículo 20 e 21. Romanos capítulo 20, capítulo 1, versículo Aleluia. 20 e 21. Louvado Irmãos, seja eu vou Deus. fazer a leitura. Está escrito assim: portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e seu coração insensato se obscureceu. O versículo 20, um versículo atrás: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Não poder tomar assento. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nessa noite, se eu fosse dar um tema para a mensagem, seria: eu tenho que dar glória a Deus. Eu tenho que dar glória a Deus. Nós temos aqui o ensinamento do apóstolo Paulo, né? Eu falo apóstolo porque discípulo é quando andava com Jesus, né? Quem andou com Jesus era discípulo, né? Depois que Jesus morreu e ressuscitou, não era mais discípulo, eram apóstolos, né? Missionário. Tanto é que Judas, que traiu Jesus, ele não foi apóstolo, mas ele foi discípulo dele, né? Então é bom a gente saber isso. E aqui quando nós vemos o apóstolo Paulo ensinando que as coisas invisíveis e tanto o eterno poder de Deus, eles se veem e claramente se entendem pelas coisas que foram criadas. E ele diz ainda mais que muitos, eles obscureceram seu coração para não glorificar a Deus, mesmo o tendo conhecido como Deus. Meus amados irmãos, hoje é um assunto assim difícil, porque quando se fala do eterno, existem muitas coisas que você vai ter que aceitar pela fé. Você vai ter que aceitar pela fé. Porque o nosso Deus, Adonai, Ele não está sujeito ao tempo humano. Deus não está sujeito. Para Deus não existe presente, passado, futuro. Deus, ele não está na criação, é a criação que está em Deus. Glória a Deus. Deus, ele nem é eterno, porque foi Ele que criou a eternidade. Aleluia. Glória a Deus. Difícil de entender, né, irmão? É verdade. E eu vou mostrar na Bíblia onde está escrito. Aleluia. Meu Deus. Se nós dissermos que quando não existia mundo, não existia nada, nem o nada não existia. Porque se existisse o nada, então Deus não criou nada. Ele criou até o nada.
E o apóstolo Paulo aqui está falando não só para crentes, ele está falando para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa, está dizendo que as coisas invisíveis e a sua criação, através dela é possível ver Deus como Criador. Irmãos, e hoje, graças a Deus, né, a maioria já de cientistas, de biólogos, de químicos, muitos não são nem crentes. Pode ser católico, espírita, muçulmano, né, gnóstico. Mas hoje já a maioria já aceita que tem um Criador. Tem um Criador que criou todas as coisas. Aleluia! Tem um Criador, um diz que foi um extraterrestre, outro diz que foi lá um Deus não sei de onde, mas nós cremos segundo a Bíblia que Jeová, Jeová o Senhor dos exércitos, Ele criou todas as coisas. E como é que eu vejo as coisas, eu vejo Deus nas coisas que foram criadas? Como que eu vejo o seu eterno poder? Vamos lá no livro de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, está escrito: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, se tentar achar Deus através de uma forma, não, nós vamos aqui mapear aqui um DNA, uma genética, e nós vamos achar a molécula da vida. Não, não vamos achar, irmão, porque Deus ele é atemporal. Ele é atemporal. Eu vou citar aqui, irmão, dois exemplos, mas eu poderia citar aqui milhares, nós podíamos passar a noite toda. A abelha, o outro, o peixe pescador, o peixe limpador. Irmãos, a abelha, ela cresce uma larvinha dentro da colmeia. Ela não sabe nada que tem no mundo lá fora, é uma larvinha. E quando ela cria asas e vai voar, o que ela faz? Ela sai da colmeia e vai buscar o pólen. Quem foi que falou para ela que ela tem que buscar o pólen? E olha, irmãos, um milagre. Tem o pólen lá fora. Que são as flores que ela vai lá buscar para fazer o mel. Então eu vejo Deus invisível na criação e o seu eterno poder. Quem foi que falou para ela que, olha, você nasce, você já sai voando e vai atrás de pólen? E se não tivesse pólen? E se não tivesse pólen? Não tinha abelha? Peixe pescador. Peixe pescador, ele é presa. Ele é presa. Ele é pequeno. O tubarão, o tubarão é o peixe, seria o leão dos mares. Ele come tudo que ele vê pela frente. Os peixes têm medo dele. Aquela boca, quando morde uma pessoa, até arranca fora, pastor? Irmão, e o peixe pescador, ele é presa. Só que quando ele vê o tubarão, ele vai e para de frente com a boca do tubarão. E o tubarão abre a sua boca, ele é predador, ele quer comer peixe, ele quer se alimentar. Ele abre a sua boca e o peixe entra dentro da boca dele. Olha só, ele entra dentro da boca do tubarão. E o tubarão fica lá com a boca aberta. Quer comer, mas não pode. Aí o peixe pescador que é presa, ele encara ali o seu inimigo e ele começa a tirar, ele começa a limpar os dentes do tubarão, começa a tirar a parasita, e ele vai limpando. Aí ele sai ali nadando, ali tranquilo, o tubarão fecha a boca e vai embora. Eu vejo Deus invisível na criação.
quantos exemplos nós poderíamos aqui, né, citar? Quantos exemplos nós poderíamos aqui citar de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? O Salmo 90, verso 2 está escrito: antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu és Deus. Por que ele diz duas vezes eternidade e eternidade? Porque Deus criou a eternidade. Ele criou a criação, irmãos, não é antiga. O universo não é antigo e também não é infinito. Está na Bíblia. A criação é jovem, irmão. O universo é jovem. Então Deus, ele criou o princípio de eternidade e ele também criou o fim. Meu Deus. Ele criou o fim. De eternidade a eternidade, tu és Deus. A eternidade não é para nós, porque para Deus não existe. Deus poderoso. Para Deus não existe. Glória a O Deus. universo é infinito. Se ensina nas escolas, né? Salmo 147, verso 4: conta o número das estrelas e chama todos pelo seu nome. Glória a Deus, não se pode contar infinito. Se ele conta todas, é porque existe um número de estrelas e depois acaba. Poderoso é o nosso Deus. Aleluia. Depois acaba. São trilhões, irmão. É 1 trilhão elevado a 300 zero. Trilhões de estrelas. E ele chama cada uma pelo seu nome. Amém, Jesus. Chama cada uma pelo seu nome. Amém, Senhor. Irmãos, a criação de Deus, nós temos cerca de 6.000 anos, irmão, de idade. Segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, mas irmão, mas como é que pode? E os dinossauros, e a luz, né? Viajou lá de estrela de 13 milhões de anos-luz. Nós vamos ver na Bíblia. Bom, só para você entender, né? A maioria dos dinossauros era do tamanho de uma galinha. Era tudo pequeno. Mas olha, irmãos, lá no livro de Gênesis, né? No Bereshit, né? Como o irmão já falou aqui, está escrito no capítulo 1 que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Deus criou, a primeira coisa que ele criou todas as coisas, as estrelas, só que ele não o estruturou, porque ele ia criar em etapas. E eu já vi pregadores pregar heresia, dizendo que Deus criou a terra e ela se tornou sem forma e vazia. Isso é heresia, meu irmão. Isso é heresia, porque o nosso Deus Todo-Poderoso, ele não criou a terra, aí o inimigo foi lá e bagunçou, aí Deus olhou e falou: deixa eu lá consertar lá, que não ficou muito boa. Não, meus irmãos, quando Deus terminou a criação, ele disse: e viu Deus que tudo que criou era muito bom. Glória a Deus. Tudo que criou era bom. Ele criou todas as coisas no primeiro dia. E aí, irmãos, quando ele diz e haja luz, né? Haja luz. Hoje, irmãos, o que emana, o que tem de matéria que tem uma fonte de luz quase que inesgotável, né? É o átomo. É o átomo, né? O Sol, ele tem uma reação ali nuclear, né? Dia após dia, que gera a luz dos fótons.
A bomba atômica, quando ela explode, ela gera uma luz intensa, né? A bomba que explodiu lá em Nagasaki, Hiroshima, era do tamanho de uma bola de ping-pong. E ela destruiu uma cidade. Então, quando Deus cria todas as coisas ali no início, já havia luz cósmica. A luz cósmica. E a cada dia que ia passando, Ele cria as plantas. Quando Deus disse, né, que haja árvores, que haja... E as árvores, elas começam a crescer. Isso, irmãos, em um dia. Não é milhões de anos, está escrito aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dias e as trevas noite, e foi tarde e manhã o primeiro dia. Quando diz tarde e manhã, é um dia de 24 horas. É um dia de 24 horas, não está dizendo que é como um dia. E houve tarde e manhã. Em um dia, Deus criou o universo. Em um dia, Deus criou todas as plantas que existem na terra e no mar. No quarto dia, Deus estruturou o que? As estrelas. Ele ordenou que elas começassem a brilhar, que o sol começasse a brilhar, que as estrelas começassem a brilhar. Glória a Deus. Aleluia. No Colossenses 1, verso 16 está escrito: porque nele foram criadas todas as coisas, que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele. Aleluia. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Glória a Deus. Por que eu estou aqui falando? Porque é por causa dele. Por que você está aqui esta noite? Por causa dele. Glória a Deus. Porque Deus está permitindo. Por que existe o mal? Porque Deus está permitindo. Tudo subsiste por Ele. Então eu tenho um motivo, irmão, para dar glória a Deus. Glória a Deus, porque hoje cedo Deus me deu a oportunidade de dizer: olha, continua respirando. Eu permito que você continue respirando. Eu permito que você acorda. Glória a Deus, eu permito que você se alimenta. Eu permito que você se vista. Eu permito que você se anda. Eu permito que você esteja na noite a sair aqui na igreja. Então, é o que diz Paulo falou, que tendo conhecido Deus, não glorifica como Deus. Irmãos, a pastora já fala: cada glória a Deus é uma bênção que eu recebo. Então eu tenho um motivo, irmão, para dar glória a Deus, porque eu vejo as mãos de Deus. Eu vejo as mãos de Deus. E quando nós aprendemos, nós sabemos que não é só, eu vou orar, Deus como já mostrou para mim, já mostrou para o pastor, né? As folhas brilhar, já deu revelações, já deu visões, meus irmãos, mas está tudo aqui. Aleluia! Está tudo aqui quando você levanta, quando você anda, quando você vê o vento, quando você vê o sol que nasce. É a criação de Deus. É a criação de Deus. Aí nós podemos então glorificar o Senhor, porque tudo foi criado para Ele e por Ele, para Yeshua Mashiach, o Messias, o Salvador. E Deus, Ele criou todas as coisas, irmãos, em 6 dias de 24 horas. Meu Deus, maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Graças te damos, Senhor. Digno é o Senhor de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade foram criadas. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Digno é o Senhor, porque pela tua vontade todas as coisas foram criadas. Todas as coisas foram criadas. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Criador. Salmo 33, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo seu Espírito da sua boca, pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como um montão, põe os abismos em depósito. Tema toda a terra ao Senhor, tema todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Mandou e logo apareceu. Glória. Glória a Deus. Ah, mas a galáxia mais longe, né, do telescópio, o Hubble fotografou, está a 13 bilhões de anos-luz. Então quer dizer que a luz demorou 13 bilhões de anos para viajar aqui. Não demorou. Não demorou, porque Deus disse assim: aconteça que a luz de 13 bilhões aparece aqui agora. Ele mandou, está escrito aqui, irmão. Ele mandou e logo apareceu. Você crê nisso? Ou crê no cientista? Eu creio, meu Senhor. Ou você crê no Big Bang? Ou você crê que você vem de uma beba? É, Deus. Glória a Deus! Ou que veio do macaco? Não, meus amados, não. Ele mandou, Ele falou, e tudo se fez. E tudo se fez, e tudo apareceu. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor, nosso Deus. Irmãos, olha que interessante, né? Se sabia que a galáxia mais longe estava a 13 milhões de anos-luz, né? Mas aí foi feito um outro telescópio, né, o James Webb. E um dia, irmãos, os cientistas, eles miraram o James Webb num pontinho escuro do cosmos. E eles falaram: vamos tirar uma foto daquele pontinho escuro. Aí eles falaram: mas lá não tem nada, porque lá já passou do 13 bilhões, não tem mais nada lá. Irmãos, se tem essa foto, tem na internet, pode procurar lá. E eles tiraram ali, irmãos, uma foto. Naquela foto aparece mais de 3.000 galáxias. Aquela galáxia, irmão, foi assim um balde de água fria na evolução, porque elas não podiam estar lá. Se elas estão lá, elas teriam que estar lá antes do Big Bang. Mas elas já estão lá, já estão prontas, já estão organizadas, já estão ali tudo certinho, não tem nada evoluindo, não tem nada, está tudo certinho. Por quê, irmão? Porque Deus, Ele falou e tudo aconteceu. Ele chamou a existência. Irmãos, olha como o nosso Deus é poderoso. Olha o poder do nosso Deus, irmão. Glória a Deus, olha o poder do nosso Deus. Por isso que os anjos, né? Os anjos, a gente não vê os anjos orando, a gente vê os anjos só glorificando a Deus. Vamos lá em Isaías capítulo 6, né? Eles falam: Kadosh, 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 Adonai Sabaoth. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Então Deus falou e tudo apareceu.
tudo aparece. Mas, irmãos, o petróleo demora milhões de anos na Terra, não demora, porque quando Deus falou, já apareceu o petróleo lá. Glória a Deus. Irmãos, os cientistas, eles acharam osso de dinossauro com carne e com nervos. Significa, irmão, que são jovens. São jovens, então hoje está quase que assim, impossível de se admitir que não tem um Criador. Louvado seja Deus. E o Criador, Ele nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Glória a Deus, porque Deus fez todas as coisas. Quando Ele foi fazer o homem, Ele não disse haja, Ele disse façamos. Aleluia, eu mesmo vou fazer. Aleluia, glória a Deus. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Irmãos, são tantos exemplos. Eu sou assim, eu fico maravilhado com a criação de Deus. Maravilhado porque é uma sucessão de eventos que ele passa até desapercebido, passa até desapercebido, mas quando você começa a olhar, fala, não, mas isso aí não é possível. Isso aí não é possível. Alguém fez isso. Foi Adonai, o Senhor. Foi Adonai, o Senhor. Olha, irmão, mais um exemplo aqui simples. A mulher, quando está grávida, é uma coisa assim, é comum, né? Está grávida, vai nascer e tal. Irmãos, a mulher, quando está para dar à luz, o corpo gera um hormônio que faz com que a mulher tenha dilatação para ela ter o bebê. Quando o bebê nasce, o corpo gera outro hormônio que faz com que a dilatação volte ao normal. Meu Deus! Glória a Deus! Não para aí, irmãos. Glória a Deus! E quando a criança nasce, Glória a o Deus! corpo gera um outro hormônio que manda a mulher produzir leite materno. Aleluia! E não é um tipo de leite só não, irmão. São pelo menos 3, não sei se os irmãos souberam o nome de cor, mas o primeiro é o colostro, né? Os hormônios, agora você produz esse, aí cresceu um pouquinho, agora você vai produzir esse. Aí quando está bem grandinho, aí não, agora não precisa mais, agora vai parar. Mas o que me chamou mais atenção do hormônio que quando a mulher está grávida, né, o corpo produz, que todas aquelas dores, né, irmão, dores que a mulher dizem que é uma dor horrível, 9 meses, era para a mulher ficar essa dor e incomodou demais, né? Mas quando a criança nasce, né, ela ama a criança, ela quer pegar a criança, porque o corpo gera um outro hormônio. O hormônio que faz que a mulher ama a criança. Aleluia! Mas você não coisa mecânica? Não, não foi Deus que fez. Deus que fez para aliviar. E a mulher eu quero a criança, me dá aqui, a filha, mas e a dor? Não, a dor eu já esqueci. Aleluia, eu já esqueci a dor. Quem foi que fez isso? Deus. Porque as coisas invisíveis de Deus, tanto esse seu eterno poder, se você não quer ver, irmão, olha, não sei, comece a observar melhor. Comece a observar melhor as coisas que foram criadas. Nós somos criados por Deus. E ainda tem parte da criação de Deus que não se manifestou ainda, que é o novo céu e a nova terra. Glória a Deus.
Lá em Isaías, né, no capítulo 6, versículo 3, está escrito: clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mas eu só estou vendo violência. Irmão, o crente, ele vê o que o mundo não vê. Glória a Deus. Aleluia. Ele vê o que o mundo não vê. Lembra lá quando Eliseu, a cidade estava cercada lá pelos inimigos. E o moço foi lá com Eliseu: olha, estamos perdidos os exércitos aqui do inimigo, está tudo aqui. Aí ele falou assim: Deus abre os olhos do moço. Deus abriu e ele olhou de carruagem de fogo. Ele viu carruagem de fogo. Aleluia, cercando a cidade. E disse: mas o que está com nós, o que está com ele. Glória a Deus. Irmãos, enquanto o mundo vê desgraça, nós vemos esperança. Enquanto o mundo vê o fim, nós vemos o começo. Porque a cada dia o Senhor está mais próximo. O Senhor está mais próximo. O Senhor está mais próximo de nós. Aleluia. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Agora, meus irmãos, aqui onde nós vemos: tendo conhecido a Deus, não o glorifique como Deus. Se você não glorifica a Deus sabendo das suas obras maravilhosas, bom, Deus não é vingador, né? Mas vingador no sentido que, não deu glória a Deus, eu vou com enfermidade, eu vou te matar. Não, fica para lá. Não quer dar glória a Deus, não quer adorar o Criador, não quer entregar a vida ao Senhor. Só que tem um problema, né? Aí a Bíblia fala, né? Que se nós rejeitar o Criador, o nosso coração vai endurecer. E aí vai ser morada de Satanás. Porque ele vai vir com todo engano e mentira. Todo engano e mentira. O que hoje o certo era se ensinar nas escolas, na faculdade, era se ensinar que Deus criou tudo. Não, mas não se ensina. Em certo ponto, irmão, não está errado, porque a ciência fala de ciência. E não estou lá para falar de religião. Irmão, vai me falar que eu vi no macaco, eu não vi no macaco. Não. Irmão, sabe, o macaco não tem nem 1% da genética do homem, não tem nada. É verdade. Se você colocar um macaco aqui e falar para ele: senta em cima dessa caixa, você pode ficar aqui 50 anos falando para ele sentar, ele vai. Não vai fazer nada. Mas Deus criou o macaco também. Tudo que Deus criou, irmãos, é um assunto a ser muito longo, talvez não dá tempo. Mas tudo que Deus criou no início era matriz. O que era matriz? Alguém que já ouviu a expressão a Eva mitocondrial? Acho que é essa palavra assim, mitocondrial. Já ouviu essa palavra? O que é a Eva mitocondrial? Ela foi a primeira mulher. E foi feito um mapeamento genético que hoje é possível. Se você tiver dinheiro para pagar, e você fizer um mapeamento genético, vai falar todos os seus antepassados. Fala: você teve antepassado que passou aqui na Argentina, passou na Itália, passou não sei aonde, né, pastor? Os judeus hoje eles fazem, para provar que é judeus, eles fazem um mapeamento genético. Já descobriram quem são os levitas, já descobriram algumas tribos. Embora, para ser judeus, tem que ser filho de mãe judia. Vamos saber isso?
Tem que ser filho de hoje, né, nos dias de hoje. Tem que ser filho, mesmo que seja judeu, mas não tenha mãe judia, não é considerado. Então, meus irmãos, foi feito esse mapeamento genético e foram voltando para trás, né? Voltando, mas sem conhecimento da Bíblia. Quando acabou o experimento, eles falaram, bom, a primeira mulher que existiu, que foi parar ali na região ali do Iraque e do Haiti. O que tinha ali naquela região? O jardim do Éden. Meu Deus! Por isso que foi dado o nome de Eva mitocondrial, o primeiro ser vivente que todos nós vemos dela. Ah, mas como que se eu vim dela? Por que eu sou assim mais branquinho, o pastor é mais escurinho? Quem mora ali na Nova Zelândia, bem branco mesmo, né? Por quê, irmão? Porque Adão e Eva era a matriz. Todos nós estávamos nele. Uns, irmão, depois do dilúvio, da divisão das línguas, uns migraram para a África, outros migrou ali para a Finlândia, nos lugares mais gelados, outros migraram para o Oriente. O que aconteceu? Não houve evolução, houve adaptação das espécies. Porque quem estava no país com clima quente, precisou mudar a pigmentação da pele. O pastor é mais resistente ao calor do que eu. O filtro solar dele é melhor do que o meu. Uma pessoa muito branca ficar exposta ao sol é perigoso. Então o que aconteceu? Foi isso que aconteceu, irmão. Quem foi lá pro gelo, aqui não precisa, vai ficar bem branquinho, né? Outro que foi um país mais quente, precisou se adaptar por causa do sol. Então todos, hoje não existe raça negra, raça indígena, é raça humana. Glória a Deus! Essa cultura woke já caiu por terra. É raça humana, não existe diferença. Foi isso que aconteceu. Os irmãos, acho que dentro da arca entrou lá 500 cachorros, o Pitbull, o Yorkshire, o Doberman. Não, irmão, um casal só. Só que aquele casal era a matriz dele, saiu todas as outras espécies. Foi assim que Deus tem explicação para tudo, irmão. Tem explicação para tudo. Né? O homem que quer confundir. É verdade. Olha, irmão, para encerrar. Esse aqui é tremendo. A lua. Né? Glória a Deus. Nós chamamos a lua de lua, mas a lua não chama, o nome da lua não é lua, ela tem um outro nome. Como ninguém comenta, nem eu sei direito, não sei se é setembro, alguma coisa assim. Mas a lua, irmãos, é algo tremendo. Por quê? Porque a lua, todo ano ela se afasta da Terra. Mas é coisa assim que me parece que é 48 centímetros por ano. Nós nunca vamos ver nada significante, vai demorar 15, 20 milhões de anos para ela se afastar uma quantia razoável. Muito bem, irmão. Aí os cientistas fizeram a engenharia reversa. Ao invés de ela se afastar, eles começaram a contar para trás. Irmãos, em cerca de poucos milhões de anos, a Lua estaria dentro da Terra. Como que a galáxia tem 13 milhões de anos? Aí o cientista coça a cabeça, mas como que isso aqui? Então, aí eles começam, não, aí a Lua, o meteoro que veio, bateu e começou a virar ali. Não, irmão, Deus falou e tudo se fez. Ele falou para a Lua, fica aqui. Ele falou para o mar, você não vai passar daqui, você vem até aqui e volta para trás. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, nós só temos motivo para glorificar e louvar o nosso Senhor. Vamos nos colocar de pé, vamos adorar. Aleluia, louvado seja Deus. Deus ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Senhor meu Deus, quando eu olho maravilhado, Deus tremendo e santo. fico a pensar nas
as obras das tuas mãos, no céu azul, nas estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a tua criação. Então a minha alma, ela canta a ti, Senhor. Aleluia. Então, hoje não vamos pedir cura, não vamos pedir bênção, prosperidade, não, vamos adorar o Criador, né? Vamos adorar o Criador hoje. Vamos dizer o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor, aleluia. Bendito é o Senhor que sustenta todas as coisas. Aleluia. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul, de estrelas pontilhado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, quantos és tu, quantos és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quantos és tu, quantos és tu. Quando as estrelas estão de mim distante, vejo a brilhar com o divino esplendor. Eu
remida do ovo. Lembra da história do menino do ovo? Irmão Daniel, já ouviu essa história? O menino estava na faculdade, o menino caipira. Chega ele na faculdade, o pastor Evangelho, o professor diz: gente, nesse trimestre nós vamos estudar sobre a revolução. Eu sou adepto de Darwin e é comprovado que o nosso DNA é o mesmo DNA de um chimpanzé, um macaco. O Senhor já usou o servo dele aqui, que a gente não vê do chimpanzé. Mas o próprio Deus que diz: façamos o homem, oh glória, a nossa imagem, a nossa semelhança. O menino levantou, camisa xadrez, calça jeans e bota. E o professor disse: vou falar, professor, faça as coisas não. Porque na minha família não tem macaco prego na minha família não. Porque o Senhor pode não acreditar, oh glória, mas eu sou fruto da criação de Deus. Oh glória! Como que tu é fruto da criação de Deus? Como que você pode provar? E começou a pregar. Se lembra de Moisés, professor? Moisés diz: em nome de quem que eu vou lá? E o Senhor diz para ele: eu sou o que sou, te enviou e pronto. Ah é? Então vou lançar um desafio. Vou falar. Abriu a gaveta e puxou o ovo e disse: eu vou jogar esse ovo no chão, Alex. Se o ovo quebrar, Deus não é Deus. Mas se o ovo bater no chão e rolar, Deus é Deus. Aceita? O menino olha para o professor e diz: só isso? Eu sirvo um Deus tão grande e você quer provar minha fé no ovo que quebra ou não? Aceito. Quando ele diz aceito, conhece aqueles crentes agente secreto? Crente 007, que chega na igreja, pula, dá glória a Deus, misturado com aleluia, mas chega no trabalho e ninguém sabe que ele é crente. Mas chega na escola, chega na rua, ninguém sabe que ele serve a Deus. Quando ele fala aceito, os crentes agente secreto põe a mão na cabeça: o sangue de Jesus tem poder. Esse professor, ele testa crente, irmão Juliano, há mais de 15 anos, testou o crente errado. Chega lá e diz: ele aceita. Só que antes, posso fazer uma oração, cantar um hino? Vai fazer um culto? Não. É 5 minutos só para chamar o Pai. Ele começa em louvor que nós louvamos. Então minha alma canta a ti, Senhor. Oh glória, grandioso és tu. Ele diz: grandioso és tu. Ele termina o louvor e começa a orar: Deus, como duvidar que tu é Deus, se tudo que está na terra testifica da sua glória? Sabemos que entre o micro ou o macro, nós sabemos que em tudo o Senhor tem as mãos. Este professor está dizendo que o Senhor não é Deus. Ele vai jogar o ovo não vai quebrar, vai bater e vai rolar. Mas antes, eu te peço uma coisa, Senhor: quando o ovo bater no chão e rolar, mata esse professor aqui dentro, porque ninguém zomba do teu nome e sobrevive para ficar contando piada. Eu não sei se é infarto ou derrame, ô Cleiton, mas assim eu te oro e eu te agradeço. Amém. Vira pro professor e diz: joga o ovo. Mano, joga o ovo? Não, velho, não disse negócio de morrer. O Senhor é ateu, professor, o Senhor não vai morrer. Joga o ovo que o Senhor não vai morrer. Aí ele fica passando o ovo pra lá e pra cá. Joga o ovo, professor. Não, mas aqui a gente gagueja não, joga o ovo. A classe vinha: joga o ovo, joga o ovo. Ele disse: deixa eu guardar, vamos continuar a minha aula. Teve que mudar de faculdade, porque por onde ele passava ele dizia: cadê o ovo, professor? Agora o servo de Deus, aquele que reconhece a grandeza do Todo-Poderoso, quando vir, esse sim é o escolhido do Senhor. Oh glória! Vindo de isso, em tudo podemos ver as mãos do Senhor. Em tudo podemos ver as mãos dele. Ele disse: haja e ouve. Sabe o que é chamar a existência aquilo que não existe? Existe mais de outras galáxias, eu não sabia disso. Mas em tudo, Deus está no meio, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador dos céus e o Criador da terra. Então que nós possamos sair daqui nesta noite dizendo: Senhor, nós reconhecemos a Tua grandeza. Aplauda o nome do Senhor Jesus, pastor Nair.
Aleluia, Jesus, oh glória. Maravilhoso é o Senhor que dá a oportunidade, né, para cada um de nós, Amém. para reconhecer que Ele é o Senhor das nossas vidas. E quando nós reconhecemos, vivemos, Amém, Jesus. somos mais do que vencedores em nome de Jesus. Né? E louvado seja Deus, que Deus sempre vai dar oportunidade para nós pregarmos. É verdade. Né? Conhecemos um rapaz, não, conhecemos uma moça, e ela falou, eu comecei a namorar, e trouxe o namorado dela para a gente conhecer, uma moça rica, bonita, toda ajeitada. O rapaz era meio capenguinha, meio sem valor, e veio falar que nós viemos do macaco. Daí eu falei assim, não funciona assim não. A Bíblia diz que, né, o homem do Senhor nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E nós fomos conversando, fomos explicando, fomos falando e ganhamos para Jesus. E ele diz, olha, eu estou indo numa igreja lá na cidade de Agudos. Teve que se converter ao Rei da Glória. Porque Deus é o Deus que alcança. E Ele sempre vai contar comigo que você abre a boca e expressa que eu sou o Criador de tudo e todas as coisas. Deus criou. Deus é o Deus presente. E como nós sempre falamos a expressão de palavra que Deus está em todos os lugares, mas nós aprendemos pela sua grandeza que todos os lugares está no Senhor Jesus, pela sua grandeza. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Empadas, olha que maravilha, irmãos. Empadas deliciosas, que nem Salomão, com toda a riqueza, a grandeza, a honra e glória, comeu uma empada dessas. E essas empadas é deliciosas. Se você não jantou, leve para cada um 3 empadas. Eu consigo comer 3, né? Com uma Coca-Cola bem gelada. Ei, Ana Paula, coisa boa, hein? Ei, maravilha. Quando nós vamos na visita, irmão, as pessoas sempre preparam lá um lanchinho e falam, pastor, tem Coca-Cola. Olha que maravilha, já espera nós com Coca-Cola. Então que Deus continue abençoando as vossas vidas sempre, em nome do Senhor Jesus. Então, se você não jantou, tá ali, ó, as empadas, né? Quentinha, é só chegar lá e degustar, que é um sabor dos céus. Você vai estar estudando sempre essa obra, né? Porque você entra aqui, está fresquinho, está gostoso, porque há uma conservação. E para conservar, que nem nós estávamos com esse ar aqui, deu um vazamento e teve que colocar 2 kg de ar, 2 kg de gás. 2 kg de gás é R$1.000. E o rapaz não ficou aí 10 minutinhos. Mas é o que? Faz parte do tabernáculo do Senhor. E tem que estar, as coisas na casa de Deus tem que estar tudo perfeito. Tem que estar tudo para exaltar o nome do Senhor. Porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. E quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós somos os seus príncipes. Nós somos os seus escolhidos. Então, quando os irmãos vêm aqui para trazer uma mensagem, para louvar, nós não estamos louvando para umas pessoas comuns, nós estamos louvando para os cidadãos que vão morar nos céus. Nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos dos céus. Porque o Senhor, sobre a minha vida e a tua vida, Ele colocou a marca da promessa, a marca da salvação. Você é especial para o Senhor. Tudo o Senhor tem preparado para nós. O especial para mim e para você. E como essas empadas que você vai comer é algo especial, é um sabor do céu. Você pode falar assim, olha, eu comi uma empada lá, outra aqui, mas igual essa não tem. Essa tem uma unção do céu. Então pode comprar, porque você vai se maravilhar em nome de Jesus. Amém? E sábado também tem a obra do orfanato, do Generation e o Yas Hope no domingo. Amém? Os irmãos que têm trazido aí as suas ofertas, têm trazido as suas bolachas, têm trazido os Danone para ajudar essas crianças.
porque a gente sabe que tem necessidade. Quando eles vão para a escola, um quer levar um Danone, outro quer levar um suco. E os irmãos têm trazido com abundância e têm suprido esses 2 orfanatos. Que Deus continue abençoando as vossas vidas sempre, em nome do Senhor Jesus. E domingo às 9 horas da manhã, se não houver o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus, temos aqui o culto da família, aonde vai ter a Santa Ceia do Senhor Jesus. Amém? Então venha, traga a sua família e receba a bênção do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Vai em paz e o Senhor te acompanhe.